E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Você aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Paraná, Santa Catarina, no Goiás, né? Em Roraima, no Amapá, na Amazônia, onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970. Você brasileiro que mora fora do Brasil, nesse momento que está na Inglaterra, na Inglaterra, está na Irlanda, está na Suécia, está na Polônia, está nessas Europas infinitas, aí, nesse momento está na Irlanda, está na Rússia Europeia, onde você estiver nas Europas, como se dizia antigamente, né? Muito obrigado. Em Portugal, brasileiros aí em Portugal, muito obrigado. Você nas Américas, aí nesse momento na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Equador, no Suriname, onde você estiver, nos Estados Unidos, no México, na República Dominicana, muito obrigado mesmo. Brasileiros nós americanos, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, onde você estiver nesse mundão de Deus, fora das Américas, fora da Europa, estiver em Israel, estiver na África, estiver em Angola, estiver no Egito, estiver na África do Sul, em tantos países aí africanos, brasileiros aí espalhados nesse mundão de Deus, na Austrália, Nova Zelândia, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Obrigado pela sua companhia sempre aqui no canal Paulo Dharma 1970, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, nunca. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, beleza? Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo, nunca. Que Jesus abençoe a você, abençoe a mim e a sua família, a minha família também, tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, moço, ó, bem aqui, ó, se inscreve aqui no canal Paulo Dharma 1970, pelo menos 3 vídeos por semana, 3 ou 4, quando me dá na telha, eu faço logo 4 vídeos, mas no geral são 3 vídeos, na segunda, na quarta e na sexta-feira, tem na terça, na segunda, na quarta e na sexta, segunda, quarta e sexta, e também tem no domingo também do Perry Rodden, né? São 3 ou 4 vídeos no geral na semana aqui, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma. Vou pegar minha água, não estou vendo ela por aqui, vou pegar minha água e volto já, em 10 segundos vai passar a vinheta aqui rapidinho, vapt-vupt, vai passar rapidinho, a gente já entra aqui no livro aqui, que tem uma resenha aqui, ó, da Zureia hoje aqui, tranquilo? Com um personagem, ó, enigmático é o mínimo para se dizer, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta em 10 segundos, rapidinho, com a vinheta aqui do canal, tranquilo? Então não sai daí, me espere, hein? Só vou pegar uma água ali, valeu, até já. E aí, pessoas, voltei, beleza? Deixa eu tomar aqui minha água para a gente começar mais um périplo aqui. Seguinte, há algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo de um livro que eu gostei bastante, e tinha um parágrafo, um pequeno parágrafo nesse livro, que me chamou bastante atenção, coincidentemente, eu vou até explicar a questão da coincidência. Foi esse livro aqui, né, Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, do Jacques Attali, esse livro aqui. Tem vídeo aí no canal, tranquilo? Beleza? Vou deixar lá no final, lá no final do vídeo. Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. E ele tinha um parágrafo interessante, que eu acho que eu nem cheguei a citar no vídeo. Eu acho que eu nem cheguei a citar no vídeo, mas que me chamou a atenção, porque eram tantas partes aqui que eu separei para fazer leitura no vídeo, que eu acabei nem mexendo com essa, mas esse parágrafo me chamou a atenção, e coincidentemente, logo depois eu tomei contato com o livro, né? O livro falando sobre esse sujeito. Eu achei interessantíssimo. Olha só isso aqui, ó. É só um parágrafo nesse livro de 600 páginas, ó. Entre estes últimos, um dos únicos a ter criado sua própria estrutura é George Soros. Nascido na Hungria em 1930,
chegado a Londres em 1947, ele trabalha de início para o que resta então do pequeno banco Blake Schroeder, em Nova York, antes de fundar em 1979 o Quantum Fund, que logo passa a gerir mais de 15 bilhões de dólares. Mais que um investidor, Soros é especializado na gestão a curto prazo, inclusive a especulação sobre as moedas, antes de consagrar o essencial de seu tempo e de sua fortuna às suas fundações pela promoção da democracia no leste da Europa e a propagação das ideias do filósofo Karl Popper. Esse parágrafo aqui me chamou a atenção. E no mesmo lugar onde eu tinha arrumado aqui os judeus, o dinheiro e o mundo, foi no mesmíssimo lugar que logo depois eu encontrei o livro sobre o George Soros. Eu desconfio que o George Soros, Robert Slater, a biografia do George Soros, eu desconfio que a mesma pessoa que era dona dos judeus, o dinheiro e o mundo, era a dona também da biografia do George Soros. E que, entre aspas, desovou tanto a biografia quanto os judeus, o dinheiro e o mundo, né? Sobre os judeus e o George Soros, no mesmíssimo lugar. Eu fiquei dando panos para a manga, porque não é possível. Porque logo quando eu coloquei a mão nesse Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, logo 1 semana, 2 semanas depois eu passei no mesmo lugar, aí estava exatamente esse livro aqui. Vendo? A Vida, a Luta e os Segredos do Maior Investidor Financeiro do Mundo, Robert Slater. Este livro aqui. Assim, você pode estar se perguntando assim, mas Paulo, para que ler biografia do George Soros? Meu Deus do céu, você não tem nada melhor para ler, não? Não, porque eu inclusive gosto dessas biografias, eu já fiz aqui pro canal aqui a autobiografia do Trump, né? Fiz 2 do Trump. Eu vivo aqui no canal aqui trazendo esses livros que você não vai ler. Livros que você não vai ler, não tem pra quê, né? Pra que se dar esse trabalho? Não tem problema, eu leio por você. Eu leio por você. Essas coisas assim inusitadas, eu gosto aqui no canal de trazer coisas inusitadas. E tanto o livro, né? Tanto o livro dos Judeus, o Dinheiro e o Mundo, que vai contar, né, como os judeus eles se fizeram nesses 4.000, nesses 6.000 anos, né? Posso dizer assim. Nesses 6.000 anos, desde a criação do mundo lá, no ano 4004 a.C., com mais 2.000 e pouco aqui, que a civilização tem 6.000 e poucos anos, pelo próprio calendário judaico é esse mesmo, né? Então, desde que os judeus se estabeleceram no mundo aí, etc, os judeus, obviamente, para poder sobreviver, isso foi falado lá nos Judeus, o Dinheiro e o Mundo, eles, para sobreviver, eles sabem operacionalizar, mexer com dinheiro. É básico, é operacionalizar esse mundão de Deus aí. E o George Soros está dentro desse quesito aí. Entendeu? Desse esquisito aí de homem que manipula o dinheiro, que mexe com o dinheiro, ele sabe como fazer investimentos, não produz nada não tem indústria, não faz nada, ele só especula, o famoso especulador, né, pega dinheiro e transforma dinheiro em mais dinheiro. Os judeus, pelo menos no passado, sabiam fazer isso muito bem, na época da própria Europa mesmo, da dispersão pela Europa. Era o que eles tinham para fazer, né? E eles faziam isso com muita... Sabiam mexer isso com muita propriedade, né? Muita propriedade. Entendeu? Somente isso, nada demais. Nada demais. Eu coincidentemente, eu peguei esse livro e fiquei pensando com os meus botões, né? O próprio autor da biografia aqui, ele vai dizer logo de cara aqui no prefácio, é da Macron Books, né? Essa edição Macron Books, isso aqui, ela é de 1999, 2000, essa edição aqui, portanto, de 25 anos atrás. Esse Robert Slater é repórter, né, que está aqui no frontispício do livro, é repórter da revista Time há mais de 18 anos, escreveu vários livros de negócio, incluindo Get Better, e por aí vai, tem um monte, né? Trabalhou também na Newsweek, etc. Esse livro aqui, ele não tem data, mas eu pesquisando, eu descobri que ele é de 99 ou de 2000, esse George Soros aqui. E ele, inclusive, vai dizer aqui no comecinho do livro, no prefácio, ele vai começar o livro exatamente isso, assim, porque é a desconfiança de todo mundo, né? Todo mundo. Eu, quando peguei esse livro aqui, também fiquei desconfiado. Pô, esse livro, o livro do George Soros, assim, no mínimo, né?
assim, ele vai dizer, ó, esta não é uma biografia autorizada. Gosto de deixar isso claro desde o início, porque assim respondo a primeira pergunta que as pessoas fazem a um escritor quando ficam sabendo que ele está escrevendo um livro sobre alguém. A ideia de elaborar o perfil de George Soros foi minha. Depois de escrever um livro em 92 sobre Jack Welch, presidente da General Electric, publicado pela Ewing Professional Publisher, saí à procura de outra personalidade importante no mundo dos negócios e encontrei Soros. Quando entrei em contato com seu escritório para colocar a lapada que estava planejando fazer, foi apresentada a David Confeld, da Kersk Company, empresa que Soros escolheu para cuidar de suas relações públicas. Assim, ele vai contar aqui que não teve muito, não teve aval, ele nem conversou com Soros, nada. Diferente, né? Eu fiz aqui a biografia do Steve Jobs, né? Fiz aqui da biografia do Steve Jobs, você deve estar vendo a foto aí, que o Steve Jobs procurou lá um biógrafo, ele já estava morrendo, aquela coisa estava com câncer, então eles passaram um bom tempo conversando, então foi uma biografia autorizada, né? Autorizada, mas o próprio biógrafo disse que, no geral, ele teve total aval do Steve Jobs para fazer a biografia do jeito que ele quisesse, pesquisasse com todas as pessoas ao redor. Já que o George Soros, ele foi atrás e o pessoal não quis conversar muito com ele não, e nem o pessoal nem o próprio Soros e nem o povo que trabalhava com ele. Quer dizer, então não teve muita, não aconteceu nada, né? Não rolou nada, e ele foi pesquisar de outras formas, com outras pessoas. Nada que levasse, né, a você considerar o George Soros, por exemplo, como interessado. Isso aí é o que, obviamente, nós temos que levar em consideração. Se você quiser, né? Se você quiser desconfiar, aí fica com você. Você confia no biógrafo ou não, tá? Se a biografia ela é autorizada ou não, se é apenas um... Porque o George Soros é o George Soros, né, gente? A gente não está tratando aqui com o Silvio Santos, a gente está tratando aqui com o Roberto Marinho, a gente está tratando com o George Soros, um dos homens mais poderosos do mundo ainda hoje, até hoje, nesse ano de 2026, até hoje, o George Soros ainda dá as cartas ainda da situação financeira no mundo aí, tá? Depois eu até vou fazer, eu fiz um resuminho do que o George Soros fez depois dessa biografia aqui, que não tá aqui, tá? Não tá aqui. Então tem um pequeno resuminho que eu fiz questão de pesquisar para não ficar só na biografia até o ano 2000. Até o ano 2000, que muita coisa aconteceu aí, né? De 2000 a 2025, 2026, muita água passou debaixo da ponte, né? O George Soros, né, nasceu em Budapeste em 1930. Sempre que aparecem detalhes biográficos, seja em releases divulgados pelas organizações patrocinadas por Soros ou em seus próprios livros, o dia e o mês de seu nascimento são omitidos. Apenas o ano é informado. As explicações não são claras, está dizendo aqui o biógrafo, né? Ele nasceu com o nome húngaro de Dishizé Soros. É um montoado de letrinhas aqui. Dishizé Soros, que depois foi anglicizado para George Soros. É o Soros. Embora a pronúncia do sobrenome húngaro seja Soros, ele conciliou suas relações americanas e inglesas pronunciando Soros. Seu único irmão Paul é 2 anos mais velho que ele. Ele hoje tem 95 anos. Como ele não dá que a data de nascimento, o dia e o mês, então provavelmente ele já deve estar com 96 anos. Se a partir do momento que eu tô que esse vídeo aqui já tá online, se ele estiver vivo ou não sei, entendeu? No momento em que eu estou fazendo esse vídeo aqui, até o momento que o vídeo vai estar online. Não sei, não tem data a data de nascimento dele, o ano é 1930, mas não tem data de mês, tá? Então não sei, ele pode já ter feito 96 anos nesse momento em que o vídeo está sendo publicado. Qualquer que tenha sido suas falhas, Tivadar Soros teve um papel importante como modelo para seu filho mais novo. Quer dizer, o pai era o mestre das fugas, o mestre das disputas,
O homem que o George Soros, desde o primeiro momento, ele sempre idolatrou o pai com força. O pai era daqueles judeus assim, espertaços, né? Espertaços, que não foi parar em campo de concentração quando teve a Segunda Guerra Mundial. Ele vai dar o relato aqui de que o pai era mala, entendeu? O pai era mala. Quando o povo estava indo, ele já estava voltando, entendeu? Então ele é húngaro, eles se esconderam na época da Segunda Guerra Mundial, depois de 39. O Jorge Soros estava aí com seus 11, 12 anos de idade, e o pai malaco pra caramba, só não tinha dinheiro, mas era mala. Ele pegou o filho e a família e escondeu o filho e a família, tipo a Anne Frank, num buraco lá, e passou um tempão dentro desse buraco, mas chegou uma hora que ele teve que sair desse buraco e o Soros escapou, né? O Soros escapou de ser levado, tanto o pai, o filho e o irmão, e a esposa e a mãe, ser levado para campo de concentração. Então eles escaparam. O cara já era mala. E o Soros aprendeu com o pai, como ele tinha o pai como um totem, né? Um totem gigantesco, ele viu o pai como uma figura. Então ele percebeu a forma de você, né, não vou dizer passar a perna, mas saber como se colocar no mundo, como se colocar no mundo a partir do pai. Mas embora o pai era mala, tá? Ele só não era um homem rico, mas era mala nesse primeiro momento aqui. E o Soros ele vai justamente ter esse aprendizado de momento aqui com o pai. O livro do George Soros, né? Soros, The World's Most Influential Investor. Biografia de George Soros, Robert Slater. Sobre o livro, título Soros, The World's Most Influential Investor. Autor Robert Slater, biógrafo que trabalhava como jornalista e pesquisador. Primeira edição 1996 e reimpressões posteriores até edições em português recentes. Mas o livro aqui, ele vai muito além de 1996, ele chega até o ano 2000 aqui, tá? O livro de Slater é uma biografia jornalística e analítica que combina fatos da vida pessoal de Soros, entrevistas com o próprio Soros, só tipo um oi, né? É igual aquela biografia do Roberto Carlos, que o sujeito tentou entrevistar o Roberto Carlos, o Roberto Carlos de primeira, né, ia dar entrevista, mas acabou dando entrevista. Então ele tentou, junto com as pessoas próximas a ele, mas essas pessoas também se negaram também, muitas vezes, a falar com o Robert Slater. Análise de sua carreira financeira, ideias e impacto político. Vai ter aqui um negócio aqui bem interessante, né? O conteúdo essencial do livro. Infância e formação. Nascido em Budapeste em 30 em uma família judia. Sobreviveu à ocupação nazista na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial, período traumático que moldou sua visão do mundo. E moldou de tal forma que ele passou a operacionalizar essa ideia das tiranias, né? Das tiranias. Tanto a tirania nazista quanto a soviética, comunista. E fez com que ele passasse a maior parte da vida dele distante da ideia de, embora ele nunca negasse que ele era um judeu, nunca negou, mas ele também esteve bastante distante, muito distante da ideia do judaísmo, de ser judeu, aquelas coisas do judeu moderno que eu expliquei nos Judeus, o Dinheiro e o Mundo, né, que os judeus, os judeus do século XX, século XIX, século XX, eles se tornaram cidadãos do mundo. Isso já vinha, né, depois do processo da diáspora, eles se tornaram figuras do mundo. Eles não se apegaram mais ao judaísmo, nem à ideia do próprio Estado judeu, o próprio Soros nunca foi assim uma pessoa que realmente gostasse da ideia do Estado judeu. Para ele não fazia a menor diferença. Em 47 mudou-se para Londres, onde estudou na London School of Economics, LSE. Seu mentor intelectual foi o filósofo Karl Popper, cuja obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos influenciou profundamente sua visão sobre democracia e sociedade aberta. Interessante, né? Com esse pensamento, a gente tem que reparar que o nosso queridíssimo Soros, ele quis sempre ser um filósofo. A ideia dele, por influência do Karl Popper, que foi o guru dele, pode-se dizer, né, Karl Popper,
e também uma influência da filosofia, né, do Hayek, do economista, né, o Hayek. A ideia dele era se tornar um filósofo. Ele queria sempre quis, a essência da vida dele era ser filósofo, por incrível que pareça. Ele inclusive tem um livro que ele escreveu que é chamado The Alchemy of Finance, The Alchemy of Finance, que ele colocou esse livro para explicar o pensamento dele. O que mais doía, né? O que mais doía no próprio livro da biografia, isso vai ser colocado muito, é que as pessoas liam esse livro ou não liam, né? Ou liam e apenas buscavam achar que no livro estava ali um segredo para ganhar dinheiro. E o nosso queridíssimo George Soros estava colocando o livro para as pessoas para explicar a filosofia dele, para colocar a forma do pensamento dele, como o mundo é regido. Ele criou umas teorias, de como esse mundo se movimenta e obviamente nesse mundo é gerido por dinheiro. E como é que ele enxergava e como é que ele conseguia nessa alquimia financeira, né? Como é que ele conseguia transformar pouca coisa em muito dinheiro? É a alquimia, né? Uma alquimia financeira, uma alquimia de finanças. Eu até futuramente vou dar uma olhada, vou procurar esse livro. Eu acho que esse livro não tem em português, tá? Esse livro não tem em português. Eu vou procurar esse livro. Eu vou trazer esse livro aqui pro canal. Vou tentar ler esse livro, olha. Vou tentar. Se eu não conseguir esse livro em português, se ele não existir em português, o livro do George Soros, eu vou tentar fazer uma tradução e trazer aqui pro canal. O que vocês acham, né? Se vocês concordam ou não, o que vocês acham da ideia de trazer o livro, né? De trazer o livro para debate aqui, né, no canal de análise, né, sobre o pensamento de George Soros. É um negócio realmente que deve ser interessante. Mas ele se sentia frustrado exatamente nesse ponto, porque as pessoas, quando liam esse livro, estavam lá meramente buscando formas, ideias, né, para ganhar dinheiro. Porque ele achava assim, as pessoas liam só para isso, somente para isso. Entendeu? Nada além disso, né? Carreira nas finanças. George Soros começa nos Estados Unidos em 1956, trabalhando em Wall Street. Ele construiu e administrou fundos de investimento que se tornaram lendários pelo alto desempenho, especialmente o chamado Quantum Fund, que apresentou retornos médios excepcionalmente altos durante décadas. Uma das operações mais famosas descritas por Slater foi sua especulação contra a libra esterlina, a quarta-feira negra, né? 16 de setembro de 1992, Soros fez uma enorme aposta vendida contra a libra, que se desvalorizou, gerando um lucro estimado em cerca de $1 bilhão. Quer dizer, você tem isso aqui ele vai contar no livro como ele se tornou famoso a partir disso, né? Ele era um homem fazia as coisas, mas as pessoas não sabiam dele, né? As pessoas não sabiam dele. Só quem mexia com finanças, Wall Street. Mas a partir desse dia, a coisa tomou uma proporção que aí ele foi procurado pela mídia. Você vai pegar aqui, tá no livro aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, nas capas das revistas. Aqui, Wall Street Top Players, aqui, ó. Ele vai estar aqui na capa das revistas, tá vendo? Ó? Ele vai ser uma figura conhecida. Ele vai passar a ser conhecido no mundo. Ó. The Man Who Moves Market. O homem que move os mercados. Ele passa a ser uma figura extremamente conhecida. Ele passa a ser uma figura extremamente conhecida a partir dos anos 90, porque nos anos 90, anos 70, anos 60, ele trabalha nos bastidores, ele vai ganhar fortunas nos bastidores, mas até esse momento ele não é um cara conhecido, não. Ele não é um cara conhecido, não. Aí, a partir dessa que o Robert Slater, ele vai detalhar aqui no livro como o George Soros deu essa guinada
deu esse golpe, né, entre aspas, nos ingleses, vai detalhar isso, e como os próprios ingleses viram a arrogância, né, dos políticos à época, eles perceberam, e os próprios ingleses tinham isso em alta conta. Acho assim, caramba, esse Jorge Soros é demais, hein? Ele virou uma figura pública. E aí os jornalistas passam a persegui-lo, né, para cima e para baixo. Ele já não era mais um homem incógnito, fazendo coisas nos bastidores. A chamada especulação, né, trabalho especulativo com dinheiro. Papel geopolítico e impacto histórico. Slater destaca dois grandes aspectos da atuação pública de Soros: política e transição em países comunistas. Nos anos 1980 e 90, Soros usou sua fortuna para ajudar a derrubar o comunismo na Europa Oriental e na antiga União Soviética. Quer dizer, quem é que sabe disso, né? Quem é que sabe disso? Geralmente, quando se fala do trabalho de destruição do comunismo na União Soviética, nos países lá da Cortina de Ferro, geralmente o pessoal coloca a Margaret Thatcher, coloca o Papa João Paulo II e o presidente dos Estados Unidos, né, Ronald Reagan. Ninguém fala que o Jorge Soros ele trabalhou com a fortuna que ele tinha para ajudar a derrubar o comunismo na Europa Oriental e na antiga União Soviética. Ninguém fala sobre isso. É algo que interessante. Embora eu até vou colocar aqui depois, ele depois ele se tornou uma figura nos anos 2000 para cá, que não é colocado aqui no livro, que vai ajudar, que parece que ele vai ajudar aí partidos de esquerda, esse tipo de coisa, que no livro aqui não é colocado, porque esse livro aqui vai até o ano 2000, como eu falei. E assim, é uma incógnita para mim como é que isso se deu, como é que necessitaria, né, de uma biografia mais completa e abrangente, pegando esse processo aí, a não ser que o autor, né, esse Robert Slater, ele tenha publicado, tenha acrescentado a esse texto, né, esse processo, tenha feito uma parte 2 da biografia do Jorge Soros. Quer dizer, porque nesse primeiro momento aqui ele vai usar a fortuna dele nos anos 80 e 90 para ajudar, né, a derrubar o comunismo na Europa Oriental e na antiga União Soviética. Ele investiu em programas que promoviam sociedades abertas, política, econômica e socialmente nesses países, financiando educação, mídia livre e instituições democráticas. Quer dizer, aí ele mudou a linha dele para ajudar justamente os partidos de esquerda, os partidos que gostam, né, dessa ideia de economia na mão de tiranos como cubanos, o próprio Maduro, por exemplo, pessoas ligadas a partidos políticos de esquerda como o PT, essas coisas, que ele financia esse pessoal, porque o que eu mais escuto é que ele é um financiador hoje desse pessoal. Cartas para a redação. Se vocês que estão assistindo esse vídeo aí tiverem informações sobre isso, passe para mim aqui, escreva aí embaixo aí nos comentários, porque é realmente esquisito. Nesse primeiro momento aqui, inclusive para ele, né, que foi um sujeito que se escondeu dos nazistas com o pai e depois teve que fugir da Hungria, né, que a Hungria passou a fazer parte lá, depois de 46, da Cortina de Ferro. Estranho essa mudança, é incompreensível para mim, incompreensível. A não ser que, como eu vou ler aqui daqui a pouco, um trecho aqui, ele tem interesses aí, os interesses dele são bem específicos, né? Ele gosta da ideia de criar uma agenda, talvez ele goste, né, da ideia de criar uma agenda de controle, né, de nova ordem mundial, né, chamada nova ordem mundial. Ele está inserido nesse contexto de nova ordem mundial, mas aqui só é colocado aqui praticamente isso no finalzinho do livro, que ele tinha esse pensamento. Depois eu vou até ler essa parte aqui, que ele tinha esse pensamento de uma economia na mão de o mundo, né, na mão de poucos. Aquilo que já se pensava lá do H.G. Wells, a nova ordem mundial. O próprio H.G. Wells tem um livro sobre isso, né, a nova ordem mundial. E ele, com esse dinheiro, como ele é mais rico que, aqui no livro vai colocar que ele é mais rico que 42 países no mundo, talvez essa ideia era ele virar, hoje não é mais possível, não, com esses 95, 96 anos, ele virar o senhor do mundo, né? É porque a ideia dele era ter poder.
ter poder além do dinheiro e controlar, e ter um controle maior sobre o mundo, sobre os governos. Era esse tipo de pensamento dele. Assim, isso só vai ser delineado aqui no próprio livro, no final. No final é que isso vai ser colocado aqui. Que esse, no final, esse que era o interesse dele. Esse que é o interesse dele de ser o senhor do mundo, né? Ser o senhor do mundo nessa chamada nova ordem mundial. Ó, doido, né? Porque não há mais mundos a percorrer. Esse pessoal, depois que chega num patamar, no topo, mexer com dinheiro somente, o cara já tem todo o dinheiro, inclusive o autor aqui vai colocar o tempo todo, que ele já tinha todo o dinheiro que ele precisava. Ele não precisava mais de dinheiro, não precisava mais. Como eu estou falando, ele deu um golpe, entre aspas, na Inglaterra. Nossa, nessa brincadeira ele ganhou de 1 a 2 bilhões de dólares. O homem é absurdamente rico, trilionário, como diz nas histórias do Pat Donald, né? Quaquilionário, quintilionário. Então ele não tinha mais interesse mais. Então ele começou a financiar aí, na própria Europa Oriental, ele vai começar aqui nas próprias fotos aqui, ó, ele vai começar a financiar a educação dos países lá do leste europeu. Aqui, ó, tem fotos aqui no livro. Esse homem, para mim, ele continua ainda uma incógnita aqui, ó. Ele doando computadores para as escolas, tá vendo? Onde ele começa a ser, ele vai começando a ser muito conhecido, ó. E aí o bichinho, né, da fama, que antes ele negava, tá vendo? Olha ele aqui com a foto aqui em frente do Palácio de Buckingham, tá vendo, ó? Ele se sentindo o dono do planeta, olha aqui, ó, distribuindo computadores, tá vendo? Ele começa a virar celebridade. Ele começa a virar celebridade, dar entrevista para as revistas, tá vendo? Para as revistas, ele começa a dar entrevista, coisa que antes ele não fazia. Aqui, ó, com o Nelson Mandela, ó, tá vendo? Eu tenho até aqui um livro do Nelson Mandela, aqui, ó, Conversas Comigo Mesmo, ó, tá vendo? Aqui, ó, Nelson Mandela, ele vira amigo do Nelson Mandela, tá vendo? Ele tenta, de todas as formas, virar uma espécie de braço direito. Ele quer porque quer ser braço direito do Clinton nos anos 90. Eu vou até ler aqui depois. Ele passa a ser uma figura que quer ser conselheiro, né? O desejo dele é ser conselheiro dos homens mais poderosos do mundo, conselheiro de finanças. Ele dá esse estalo, né? De dar as ideias, de como controlar. Interessante, né? Você não sabia disso? Você não sabia disso? Esse livro aqui ele vai dar essa geral de quem é esse cara. Ele vai dar essa geral. Quer dizer, por isso que eu sempre digo, leiam, porque a partir do momento que você lê, você descobre coisas que são somente faladas de orelhada aí no mundo. São somente orelhadas. Mas quando você lê, você toma de encontro a materiais desse naipe aqui, você começa a unir, né, as pecinhas desse quebra-cabeça, que é esse mundo, que é esse planeta. Você pode ser enganado, mas você vai saber, pelo menos você vai saber que você está sendo enganado. Você não tem como tá além da enganação. Nesse momento, eu ou você, nós estamos sendo enganados. Não tem problema. Pelo menos você vai saber que você está sendo enganado. Você pode dar essa desculpa para você mesmo. A leitura ela vai abrir essa brecha para você pelo menos saber que você está sendo enganado. Isso não é bom? Ó, ficar na ignorância para quê, né? Ativismo político nos Estados Unidos. Nas décadas posteriores, ele envolveu-se, né, em política interna americana, financiando grupos progressistas e tentando influenciar eleições, em particular sua oposição ao presidente George Bush. Ele vai tentar, de todas as formas, né, fazer uma oposição, né? Ele vai fazer uma oposição nesse quesito, né? Ele vai tentar, de todas as formas, estar além, né, do que se coloca aí no dia a dia da vida, né? Ideias centrais exploradas por Slater. O livro vai além dos eventos e tenta explicar a filosofia de investimento de Soros, sua aplicação da teoria da reflexividade, que é uma teoria dele, né?
ao mercado financeiro. A ideia é que os mercados não apenas refletem a realidade, mas a criam em ciclos de retroalimentação. Quer dizer, ele vai dizer aqui no livro que ele olha assim, tem períodos de paz nos mercados financeiros e no mundo. Então isso quer dizer logo que vai passar, tem um processo aí que está acontecendo, se está tudo arrumadinho, logo mais para frente, esses mercados vão entrar em ebulição e vai haver uma desvalorização, inflação alta, desvalorização das moedas, etc, etc. Então o que ele vai fazer? Como ele é capaz, como ele tem uma inteligência, ele olha esses detalhes, esse quebra-cabeça financeiro do mundo, como as pessoas, as pessoas de Wall Street, elas trabalham. Então ele vai ganhar dinheiro, na baixa e na alta. Enquanto os mercados eles estão pensando em tirar, ele vai colocar, ele compra. Quando os mercados compram, ele tira. Ele vai sempre antecipando esses mercados, ele vai sabendo ler essa funcionalidade, ele vai sabendo ler essa alimentação, né? Como se alimentam esses mercados, como isso se dá. Aí ele consegue interpretar isso, aí é a hora dele ganhar dinheiro. Isso aí os judeus, como eu contei lá nos Judeus, o Dinheiro e o Mundo, sabiam fazer lá atrás, né? Sabiam fazer isso lá atrás muito bem, tá? Eu acho assim que ele tem na natureza dele, né, essa forma de enxergar o mundo e a forma como o dinheiro opera. Ele já tinha isso na natureza dele. E ele só aventou para isso. Mas assim, como eu falei, louco para ser filósofo, ele vai procurar o Karl Popper, ele vai buscar o Karl Popper, vai ser uma espécie de discípulo dele. Ele vai escrever os livros de filosofia, mas ao mesmo tempo ele vai buscar ganhar dinheiro, que é o que no final das contas interessa a ele nesse primeiro momento, né? A teoria dele, né, da reflexividade, né? Ideia de que os mercados não apenas refletem a realidade, mas criam em ciclos de retroalimentação. Sua crença de que os mercados são intrinsecamente instáveis, desafiando modelos econômicos clássicos que assumem eficiência e equilíbrio automático. O mundo está em movimento, né? O mundo está sempre em movimento. Esse mundo está sempre em movimento e ele procura ganhar dinheiro com isso. Ele vai ver como o mundo se faz, né? Como o mundo se movimenta e passa a lucrar com isso, né? Como eu disse, não constrói uma ponte, mas saber fazer dinheiro. Personagem complexo. A biografia mostra Soros como alguém que é gênio dos mercados, pelas suas estratégias que geraram lucros extraordinários. Filantropo global, dedicando boa parte de sua fortuna à promoção de democracia e direitos humanos. Ativista político, envolvido em causas sociais, políticas e programas de base progressista. Slater combina fatos e entrevistas para apresentar um retrato de um homem cuja influência transcende os mercados e chega às relações de Estado. Quer dizer, e interessante é você ver que esse, pelo menos, o George Soros é um que a gente conhece, né? E os que a gente não conhece nesse mundo? E os que a gente não sabe, né? Aquelas 8 figuras das teorias das infinitas teorias da conspiração, aqueles homens, né, que se reúnem num círculo para organizar como vai ser o mundo, a Agenda 2030, a chamada Agenda 2030, as questões aí de vacina, os homens, né, como Bill Gates. Quem comanda o mundo, né? Quem manda no mundo, né? Quem é que manda no mundo? Será que o George Soros está nesse grupo? Está nesse grupo de homens que tem um poder tão grande a ponto de influenciar o mundo dessa forma? Como eu coloquei lá, né, o próprio Hayek, aqui, ó, sobre o comunismo, aquela ideia da teoria das ideias, né? Você controla o mundo pelas ideias e não por meio de guerra, não por meio de tomar o poder, mas você toma por meio das ideias, controlando um povo a ponto do povo estar completamente idiotizado, como a gente vê aí, né, hoje em dia, né, totalmente idiotizado, celular para todo lado, as pessoas agarradas nos celulares, nos computadores, não lendo, né, não se informando,
somente vendo joguinhos, videogame, joguinhos no computador, joguinhos no celular, assistindo TikTok, entendeu? Esse tipo de coisa. Controlando as pessoas mentalmente. Esse é um problema, né? Esse é um tremendo problema. Importância da biografia e noções centrais ensinadas pelo livro. Educação e trauma de guerra. Soros foi moldado pela experiência de sobrevivência e pelo estudo filosófico de Karl Popper, o que o levou a colocar seu capital a serviço de valores cívicos. Reflexividade e mercados. Ele critica o dogma da eficiência de mercado, argumentando que as decisões dos agentes influenciam o próprio mercado, que tentam prever, criando ciclos de alta e baixa reflexiva. O papel do capital na política. Soros não via seu dinheiro simplesmente como poder econômico. Ele queria usá-lo para moldar formas de governo e sociedades baseados em abertura, liberdade de expressão e direitos civis. Quer dizer, primeiro nesse momento, né? Nesse primeiro momento, como eu disse, era esse pensamento dele, né? Que, pelo visto, mudou muita coisa. Nós temos aqui, né? Eu vou pegar aqui até uns trechos aqui do livro, depois eu quero dar um resumo biográfico atualizado, né? Depois, o que aconteceu depois da própria biografia, o que aconteceu com ele depois da biografia. Deixa eu pegar uns trechos aqui para vocês terem uma noção de como é esse Jorge Soros aí, né? Quem é esse Jorge Soros? Aqui, ó. Houve uma época, o autor aqui escrevendo, né? Em que o dinheiro tinha apelo apenas marginal para Soros. Ele não tinha como objetivo ser um investidor mundial, ganhar enormes somas de dinheiro. Pelo contrário, era seu desejo ardente ser um homem de ideias, e ele sempre se sentiu mais à vontade no âmbito do intelecto do que no das finanças. Entretanto, ele descobriu que tinha o dom de ganhar dinheiro. Muito dinheiro, que parecia chegar às suas mãos com muita facilidade. Talvez fosse por isso que ele se sentisse contaminado pelo dinheiro. Ele queria mais para a sua vida do que simplesmente acumular riquezas. Não que Soros considerasse a especulação financeira imoral ou um mero jogo. Ele não tentava justificar o que fazia, apenas não tinha nenhum prazer naquilo. Soros desejava dar uma contribuição aos outros, uma contribuição que não fosse esquecida. Ele se imaginava um filósofo e não um financista. Gostava de intitular-se filósofo fracassado, talvez para lembrar a carreira que ele tentou seguir quando jovem, mas que tinha abandonado. Seu grande sonho era aumentar o conhecimento do mundo, conhecimento sobre a maneira como o mundo funcionava, sobre como os seres humanos funcionavam naquele mundo. Quando era estudante, Soros começou a procurar por esse conhecimento. Sua busca levou ao mundo da filosofia e, durante um certo tempo, quis ser professor de filosofia. Ele estudou economia, mas naquele momento sempre pareceu ser mais um visitante do que um residente permanente. Sentindo-se enganado pela maneira como lhe ensinaram economia, Soros chegou à conclusão de que os economistas careciam de um conhecimento prático da forma como o mundo operava. Eles sonhavam alto, só falavam sobre situações ideais e cometiam o erro de pensar que o mundo era um lugar muito racional. Mesmo ainda bastante jovem, Jorge Soros sabia muito bem que o mundo era muito mais caótico do que os economistas queriam que as pessoas acreditassem. Quando começou a formular suas próprias teorias do conhecimento, teorias da história e, no devido tempo, teorias sobre finanças, Soros ancorou suas convicções na crença fundamental de que o mundo era altamente imprevisível, totalmente irracional, em resumo, difícil de conceber. Ele pretendeu levar essas teorias adiante em forma de livro, mas passou por momentos delicados tentando torná-las compreensíveis e legíveis. Às vezes, até para ele, era difícil compreender o que havia escrito. Frustrado pelo fato de ser tão penoso conquistar o mundo intelectual, ele resolveu encontrar mundos que pudessem ser conquistados. A decisão foi de certa maneira fácil. Ele precisava ganhar a vida de alguma maneira. Por que não tentar mostrar a todos aqueles economistas, ganhando o máximo possível de dinheiro, que ele compreendia os mecanismos do mundo melhor do que eles? Soros acreditava que o dinheiro daria a ele uma plataforma a partir da qual teria como expor suas opiniões. Em suma, o dinheiro poderia ajudá-lo finalmente a ser um filósofo. O mundo em que ele adentrou, das altas finanças, tinha o potencial para grandes recompensas. Os riscos, porém, eram aterrorizantes. Não era lugar para corações fracos.
Talvez os tímidos desfrutassem de alguns anos bons, mas no final sucumbiriam à pressão de serem responsáveis pelo dinheiro de outras pessoas. O preço era alto, pago na moeda do sono perdido, da falta de tempo para lazer, de amigos, de vida familiar, tudo porque o inferno estava solto nos mercados financeiros. Com o tempo, o coração fraco encontraria outro trabalho. Soros, ao contrário, não tinha coração fraco. Ele parecia ser uma pedra de gelo, não exibia emoções. Quando o investimento era recompensado, ele sentia satisfação. Quando não, não havia por que correr para o telhado ou arranha-céu mais próximo. Ele era calmo, equilibrado, raramente ria com histeria, mas raramente ficava mal-humorado. Soros gostava de dizer que era um crítico. Realmente chegava até a gracejar que era o crítico mais bem pago do mundo. O termo sugeria algo estranho, algo acima da batalha. Entre aspas, eu sou um crítico dos processos. Não sou um empreendedor que cria empresas. Sou um investidor que as julga. Minha função nos mercados financeiros é criticar. E meus julgamentos críticos são expressos por minhas decisões de comprar e de vender. Fecha aspas. E aí ele vai contando aqui, né? Agora, deixa eu tirar aqui, ó. Tem uma passagemzinha aqui. Olha só aqui, ó. George Soros, o maior investidor do mundo, era George Soros, o maior filantropo do mundo. Tornando-se o mais importante doador privado do Ocidente entre o Danúbio e os Urais, elogiado por muitos como um santo, amaldiçoado pelos cínicos como um intruso, Soros havia finalmente encontrado um jeito de ser diferente, de ganhar algum respeito e de fazer alguma coisa fora dos circuitos de Wall Street e de Londres. A filantropia que visava a abrir sociedades fechadas deu-lhe muito mais satisfação do que ter acumulado toda aquela fortuna. Ela também lhe permitiu muito mais exposição. Soros gostava da publicidade. Na verdade, ele estava ansioso porque tinha interesse em deixar que o mundo soubesse que não era simplesmente um homem excepcionalmente rico. Ainda assim, Soros não estava totalmente contente porque sentia que, durante o processo, sofria pressões para desvendar o mundo secreto de seus investimentos. Ele queria publicidade, mas apenas publicidade boa. Ele queria, na medida do possível, continuar a ser uma figura privada, mas seu perfil era alto demais, suas realizações por demais substanciais, seu alcance incrivelmente amplo. Depois que Soros compreendeu que era impossível escapar dos holofotes da opinião pública, tentou explorar a fama recém-descoberta. Ele sempre evitou revelar suas posições em termos de investimentos. De repente, ficou falante, começou a fazer declarações públicas sobre as partes do mercado financeiro de que mais gostava. Nunca demonstrou nenhum grande interesse por assuntos internacionais. E mesmo assim, lá estava ele oferecendo conselhos em público sobre uma variedade de questões de política externa, desde a OTAN até a Bósnia, esperando atrair a atenção dos líderes mundiais. Queria que especialmente os políticos americanos o notassem. No curto prazo, o tiro da sua farra loquaz saiu pela culatra. Ele não ganhou respeito de mais ninguém e ainda foi acusado de excesso de arrogância. Quer dizer, aqui, né, nos anos 90, né, como eu contei, né, que ele vai começar a aparecer nas capas de revista, etc. Olha só isso aqui, ó. Olha o que ele se considerava, ó. Olha aqui, ó. Ele se considerava, ó. Tá vendo? Ele vai se considerar um deus. Ele vai se considerar um deus. Uma figura... Como é que é? Isso aqui na infância, tá, gente? Na infância, ele já se achava um deus. Ele era um homem que o máximo que ele queria era adoração, né? Ó, olha só isso aqui, ó. Para falar a verdade, escreveu ele em um dos seus livros, eu trouxe comigo desde a minha infância algumas fantasias messiânicas bastante fortes que eu achava que tinha de controlar, caso contrário poderia ter problemas. Uma das maneiras que ele encontrou para controlar essas fantasias foi falar sobre elas o mínimo possível. Em um desses raros momentos, ele disse ao jornal britânico The Independent, no dia 3 de junho de 1993. Quando você se considera uma espécie de Deus, o criador de tudo, deixa eu ver aqui, é como se você tivesse uma doença, mas agora eu já me sinto mais à vontade com tudo isso porque passei a aceitar a situação como normal. E na mais longa referência a essas fantasias, em um trecho de seu livro de 1987, The Alchemy of Finance, Soros revelou como foi doloroso para ele quando jovem, carregar consigo tais crenças, um segredo incômodo que não tinha a menor intenção de dividir com ninguém. Abre aspas.
Não deverá ser nenhuma surpresa para o leitor o fato de eu admitir que sempre nutri uma opinião exagerada sobre minha própria importância. Em termos bem simples e diretos, eu me imaginava uma espécie de Deus, ou um reformador econômico como Keynes, ou, melhor ainda, um cientista como Einstein. Meu senso de realidade era forte o bastante para fazer-me perceber que essas expectativas eram excessivas, e eu as escondi como um segredo criminoso, uma fonte de considerável infelicidade para mim durante grande parte da minha vida adulta. Quando eu comecei a progredir na vida, a realidade ficou muito próxima da fantasia, e me permitiu admitir esse segredo, pelo menos para mim mesmo. Desnecessário dizer que eu agora me sinto muito mais feliz. Aqui, ó, como ele se sentia, ó. Aí, ó. Eu sou um Deus. Vendo? Como é que é? Eu sou um Deus dourado. Eu sou um Deus dourado. É o que ele se achava, né? Olha, continuando aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, né? Ele escreveu aqui no George Soros, Underwriting Democracy, Nova York, um livro de Free Press de 1991. Se eu lembrar, eu boto a capinha dele aqui, tá? É o Underwriting Democracy, Nova York, de Free Press, 1991. George Soros falando sobre isso, né? Por quê? Perguntou. Eu agora sou o chefe do Papa. Estranho, né? Eu agora sou o chefe do Papa. A impressão que fica é de um homem que, mesmo adulto, estava convencido de que havia sido contemplado com traços únicos, exclusivos. George Soros como Deus. Se isso não chega a soar verdadeiro, pelo menos ajuda a explicar a enorme autoconfiança que ele tinha quando criança e que levaria consigo para a idade adulta. Como sempre manteve sua fantasia de criança em segredo, não é de surpreender que nenhuma das pessoas que o conheceram naquela época se lembrassem de vê-lo insistir em que fosse divino. Elas lembravam sim que ele gostava de dominar as outras crianças. A maioria de seus companheiros na idade adulta acreditavam que quando ele revelou que achava que era Deus, Soros estava deliberadamente exagerando como meio de afirmar sua superioridade sobre os outros. Quase como se estivesse impedindo desculpas pela hipérbole do amigo, eles tentaram explicar sua fantasia, argumentando que ele não queria realmente dizer o que afirmara. É muito chocante, né? Os amigos, por exemplo, assim, isso é muito chocante, né? Não era brincadeira dele, não era bem isso, não. Um deles disse que George Soros não quis dizer que era Deus, mas que acreditava que pudesse conversar com Deus. Assim, ele não era um Deus, mas ele podia conversar com Deus, né? Um outro achava que Soros estava meramente expressando um sentimento de onipotência. A sugestão de que ele era Deus foi uma maneira irônica de comparar-se, como talvez outros o fariam, a Napoleão. Era como se aqueles que conheciam George Soros quisessem trazê-lo para a Terra, por assim dizer. Era como se ele não quisesse ter como amigo ou colega alguém que realmente acreditasse que fosse Deus. Para essas mesmas pessoas, qualquer outro indivíduo que alimentasse tais opiniões seria considerado doido, né? Louco varrido. Mas elas não podiam fazer o mesmo com George Soros. Afinal, ele era alguém que tinham em alta conta. Complicado, né? É Deus. Complicadíssimo. Olha aqui mais pra frente, ó. Para George, toda a experiência da guerra do ano de 44 foi sensacional e ele a descreveu mais tarde como o ano mais feliz de sua vida. Ele se sentiu como Indiana Jones, o herói do cinema, ignorando o perigo, imune aos temores que os outros sentiam. A diferença estava em ter Tivada, pai, né, por perto. George estava tremendamente orgulhoso de seu pai e encorajado pela autoconfiança deste, achava-o um autêntico herói. Apesar de todas as falhas aparentes, Tivada ensinou a George lições valiosas sobre a arte da sobrevivência. Primeiro, não há nada de errado em correr riscos. Depois de ter arriscado sua vida diária na última parte da Segunda Guerra, Tivada passou a acreditar que valia a pena correr a maioria dos outros riscos. Segunda, quando estiver correndo riscos, não coloque tudo a perder. Ou como diz no Dexter, né? Não seja pego. Não seja pego. Esse é o lema do Dexter, do pai do Dexter pro Dexter. E o pai do Soros vai dizer, né? Quando estiver correndo riscos, não coloque tudo a perder. Nunca arrisque tudo que você tem. Isso seria tolice, impraticável e desnecessário. Escondendo-se dos nazistas, porém, George Soros não teve outra opção senão arriscar tudo.
Quando ele aceitou aqueles documentos falsos, sabia que aquela exposição significava a morte. Mais tarde na sua carreira de negócio, sua latitude seria muito maior. Ele não teria de fazer escolhas de vida ou morte, poderia correr riscos sem precisar preocupar-se com o fato de que uma falha lhe custaria tudo. Ele poderia até ter prazer em correr riscos, desde que se permitisse espaço para a recuperação. Estou muito preocupado com a necessidade de sobreviver, disse ele a um entrevistador de televisão no pico de seu sucesso em 92, e em não correr riscos que possam destruir-me. A guerra ensinou a George uma outra lição. Todos nós temos noções preconcebidas e essas percepções não correspondem necessariamente à maneira como o mundo realmente funciona. A lição que George aprendeu foi que existe uma lacuna entre a percepção e a realidade. Era essa lacuna que ele iria acabar explorando quando elaborou suas teorias sobre o conhecimento humano e mais tarde sobre o mercado financeiro. Quer dizer, mala, esperto, nunca foi trouxa, né? Nunca foi trouxa. Olha só, em 49, Soros matriculou, você que vai contar, né? Quando ele se matriculou na London School of Economics, que ele vai conhecer o Karl Popper, o Friedrich von Hayek, né? Que defendia o livre mercado, e o renomado Karl Popper, né? Esses dois homens foram instrumentos para colocar George Soros no caminho intelectual que mais tarde, nas décadas de 80 e 90, ele seguiria com grande fervor na sua cruzada para substituir as sociedades fechadas por outras abertas. O livro de Hayek, né, escrito em 44, The Road to Serfdom, atacava o fascismo, o socialismo e o comunismo, classificando-os como tipos consanguíneos de coletivismo que minavam as instituições que permitiam o florescimento da liberdade. Maior influência teve Karl Popper, embora esse fosse mais conhecido por suas teorias sobre o mercado científico. Seu livro de 51, né? The Open Society and Its Enemies. Você está vendo a capinha aí, né? Serviu de alicerce para a vida intelectual de George Soros. O jovem Soros estava maduro para um livro que explorava a natureza das sociedades humanas. Havia vivenciado as regras ditatoriais, primeiro nas mãos dos nazistas, depois nas dos comunistas. Agora, na Inglaterra, sentiu o gosto da democracia. Estava louco para colocar suas experiências pessoais em algum contexto intelectual. O livro de Popper propiciou a estrutura que ele estava procurando. Em The Open Society and Its Enemies, Popper argumentava que as sociedades humanas só tinham dois destinos possíveis. Um era tornar-se uma sociedade fechada, em que todos eram forçados a acreditar na mesma coisa. O segundo era tornar-se uma sociedade aberta, cujos habitantes estavam livres de nacionalismos e de guerras tribais que, para Popper, eram profundamente perturbadoras. Nessa sociedade aberta, as crenças conflitantes têm de ser acomodadas, quaisquer que sejam as exigências sobre a sociedade. As sociedades abertas, argumentava Popper, mesmo que incertas e inseguras, eram amplamente superiores às sociedades fechadas. Apesar de Soros ter concluído seu curso em apenas 2 anos, ele decidiu ficar na LSE por mais um ano para poder obter seu diploma na primavera de 53. Familiarizado com The Open Society and Its Enemies, ele procurou Popper para aprender mais com o mestre. Submeteu alguns ensaios, né, a Popper, e professor e aluno deram-se muito bem. Popper tornou-se mentor de Soros. Caramba, hein? E aí, como eu falei, ele vai tentar aqui, ele vai contar aqui que ele vai tentar ser um filósofo, antes de ganhar dinheiro, ser filósofo. Mas ele vai desistir disso. Mas como eu falei, em algum lugar ele mudou. Eu fiz até uma resenha aqui sobre os dois papas, né? Sobre o filme, sobre o livro, Os Dois Papas, que conta como o Papa lá, o Ratzinger, ele mudou de pensamento entre os anos 50 e os anos 60. De esquerdista, passou a ser uma pessoa conservadora de direita. Eu tenho a impressão de que alguma coisa mudou também nesse ponto. Também alguma coisa mudou aqui o George Soros também. Uma coisa. Isso se deu nos anos 2000. Tô com essa dúvida. Se você souber, fala aí pra mim, tá? As teorias de George Soros revelam apenas uma parte dos segredos de seus investimentos. A estrutura que explica como ele acha que os mercados financeiros operam. Foi tudo que Soros admitiu. A teoria, porém, não revela como Soros operava. Esse segredo Soros guardava dentro do peito. A análise intelectual só o levava até esse ponto.
Depois o instinto tinha de assumir o comando. Nós fingimos ser analíticos, observou Soros. Nós fingimos. Eu posso até mesmo acreditar, mas há mais alguma coisa lá também. Eu tenho uma memória relativamente boa como trader, mas também tenho a teoria. Então existe uma conexão, mas eu não penso que meu sucesso como trader vale de minha teoria. Não é uma prova científica. Eu acho que deve haver mais alguma coisa. Devido ao fato de as teorias de Soros não oferecerem todas as pistas para suas realizações, as pessoas podem ficar tentadas a argumentar que ele apenas teve muita sorte. Não acreditem nisso, hein? Mas poucos analistas sérios dão crédito a essa explicação. O pessoal, né? Não é a sua capacidade de apostar altas somas. Cada um vai dizendo aqui, né, uma coisa, né? Se ele acha que uma situação é adequada, ele investe nela porque para ele ela não é realmente um jogo. Ele a vê como um cenário econômico. Era mais complicado do que simplesmente jogar os dados e esperar pela sorte. O modo como Soros operava é função de suas habilidades, cuja combinação pode ser única. Primeiro havia sua capacidade mental, depois o homem tinha coragem. Entendeu? E ele vai fazer a fortuna dele de tal forma, gente. Entendeu? É um negócio assim impressionante. E aí ele vai dando detalhes, né? Tô vendo aqui. Ele vai dando detalhes de como se operacionalizou no mundo, né? Como isso foi se fazendo no mundo. Entendeu? Como isso se dá, né? Ele sabendo, né, como é que essas forças econômicas elas funcionam. Ele vai abrindo isso, né, de tal forma, como um couve-flor, né, como uma cebola. Ele vai abrindo isso de tal forma que vai deixando as pessoas se espantadas. Ele vai contar aqui da tentativa de aproximação, né, o Soros vai tentar se aproximar lá do Ronald Reagan, o Círculo Imperial, né, o Círculo Imperial dos anos 80, como ele vai prevendo os acontecimentos dos anos 80 até o crash da Bolsa em 1987, que ele meio que preveu, né, a economia do Reagan estava subindo, isso quer dizer que uma hora ele ia ter que descer. A economia ia estourar lá na frente, né? E aí ele resolve, ele prevê, ele tem prejuízo, mas o prejuízo de 87 com a grande quebra da Bolsa em 1987, em setembro de 87, não vai ser tão horrível para ele, né? Para os outros eu não posso dizer muita coisa, mas para ele, vai narrando aqui, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Meu ego foi realmente colocado em evidência quando ele se torna uma pessoa pública, né? A celebridade. Meu ego foi realmente colocado em evidência e isso mostrou uma experiência dolorosa. Por um lado, meu ego sofreu um incrível bombardeio toda vez que eu fazia uma jogada errada no mercado. Por outro, eu não estava realmente a fim de ser identificado como alguém que ganha dinheiro para com isso, ser reconhecido como alguém de sucesso. Eu tive que negar meu próprio sucesso para manter a disciplina que era responsável por aquele sucesso. Ele vendo como se dá, né? Como isso se dá. Olha só aqui, ó. Então a questão era, como deveria distribuir o dinheiro? Se ele não gostava de ser filantropo, ele não gostava muito da ideia da filantropia, de dar dinheiro, né? Dar dinheiro. Como é que isso ia se dar, né? Ó, como deveria distribuir o dinheiro? Já que ele era judeu, não seria natural que ele ajudasse seus compatriotas? Soros nunca negou ou escondeu seu judaísmo, ele simplesmente colocava-o de lado. Ele deliberadamente evitou fazer quaisquer doações a Israel até 86, quando conheceu Daniel Doren, comentarista de assuntos públicos daquele país, e ofereceu uma pequena ajuda à comissão de peritos em Jerusalém, presidida por Doron. Mais tarde, Gur Ofer, um professor de economia na Universidade Hebraica de Jerusalém, aproximou-se de Soros, tentando convencê-lo a criar uma fundação para os 500 mil judeus soviéticos que haviam entrado em Israel nos 2 anos anteriores. Mas Soros era absolutamente contrário à ideia e cortou a conversa logo no seu início. Por que Soros se opunha tanto a ajudar Israel? Era, lembra Ofer, um misto de sentimentos. Para ele, Israel era por demais socialista, e antes de uma reforma profunda, não havia por que ele oferecer ajuda. Há um elemento não sionista ou anti-sionista em seu raciocínio. Ele acreditava que os judeus devem atuar nas sociedades em que vivem. Enquanto Soros procurava um lugar onde pudesse ser um homem em um cavalo branco, ele percebeu que o divisor de águas de sua vida havia sido escapar da sociedade fechada que tinha se apoderado de sua Hungria natal. Depois que saiu de lá, conseguiu sentir o gosto da liberdade, primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos.
Por que não tentar dar aos outros na Europa Oriental e na União Soviética a mesma oportunidade? Soros decidiu que usaria sua musculatura financeira para promover sociedades abertas, lugar onde as pessoas pudessem ser autônomas, onde pudessem falar o que pensavam e perseguir seus próprios objetivos. Com o custeio dos esforços para minar o comunismo, Soros estava, na verdade, financiando a revolta em toda a Europa Oriental e União Soviética. Quer dizer, não foi de graça, né? Teve um custo, né? Tudo aquilo. Interessante, hein? Teve um custo aquilo. A revolução não seria conduzida com barricadas, não nas ruas, mas na mente dos cidadãos. Ela seria pacífica, gradual, mas incansável e acabaria por levar ao nascimento da democracia nesses países. Quer dizer, ao mesmo tempo é engraçado, né? Que esse mesmo cara que ajudou a libertar a Europa do comunismo com dinheiro, com grana, foi o mesmo cara que anda financiando partidos políticos de esquerda aí. Estranho, né? Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu gostaria muito que alguém falasse, né, sobre isso, né? Alguém dissesse alguma coisa sobre isso. Entendeu? Quer dizer, é muito, no mínimo, para dizer esquisito, né? Essa mudança de ordem, né? Das coisas. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui. Como isso se deu, né? Olha lá, ó. Soros argumentava que olha só isso aqui, ó. Soros sabia que ainda não havia ganho todo o respeito de seus companheiros. Seu problema é influenciar a política, reconheceu Byron Wyer. Ele faz os discursos e acha que eles ainda não estão me escutando. Eles ainda não estão fazendo o que eu digo para eles fazerem. Outras pessoas interferem. Há um problema que não foi inventado aqui. Soros era esperto o suficiente para abster-se de expressar opiniões sobre áreas em que ele tinha pouca experiência, mas achava que merecia ser ouvido quando possuía experiência pessoal e prática, e quando havia sentado para conversar com líderes políticos e econômicos. Acreditava que o Ocidente não estava mostrando um interesse suficientemente forte na abertura das sociedades fechadas do leste. Embora os países do Ocidente tenham compreendido e respondido às ameaças à liberdade feitas pelo fascismo e pelo comunismo, Soros argumentava que, na ausência dessas ameaças nos anos 90, o Ocidente estava hesitante. Nem mesmo reconhecemos a necessidade de uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Rapaz. Para substituir a Guerra Fria, disse ele em julho de 1994, ou que sem ela teremos a desordem. Soros falou como se fosse sua tarefa tomar a iniciativa. Eu me encontro na estranha situação em que o indivíduo está fazendo mais para uma sociedade democrática do que muitos governos. Ele observou que quando disse que a política de altas taxas de juros do Banco Central da Alemanha não era prudente, os mercados levaram o marco para baixo. Mas quando eu fui contra a política europeia na Bósnia, fui ignorado ou mandaram que eu cuidasse dos meus negócios. Às vezes, ele chegava perto dos bastiões do poder, mas não perto o bastante. Em julho de 94, ele esteve em Washington para uma conferência internacional, mas não houve encontros com o presidente nem com os líderes do Congresso. Esses tipos de encontro eram o que Soros queria. Em vez disso, ele conversou com repórteres, foi através deles que implorou para que as grandes nações do mundo chegasse a um acordo quanto a um novo sistema de coordenação econômica que ajudasse a estabilizar as taxas de câmbio. Estamos em uma situação muito séria, não apenas no campo monetário, mas também no campo político, disse ele. Com o colapso da União Soviética, ele sugeriu às nações do Ocidente ter menos motivos para se unir. Agora não temos nenhum sistema de coordenação de política e de estabilização das taxas de câmbio, disse ele, né? Ele tinha em pouca conta a ideia de as grandes nações anunciarem zonas de flutuação do câmbio. Todos os sistemas de câmbio são falhos. Eles funcionam durante um certo tempo, mas depois começam a apresentar problemas. Então é preciso ter constante flexibilidade para ajustar o sistema. Em termos simples, o que Soros queria era poder. Por que não, né? Ele já havia provado e gostado. O poder é intoxicante, disse ele. E eu já ganhei mais poder do que jamais se imaginou ser possível, mesmo que seja o poder de gastar dinheiro em situações em que ele seja extremamente escasso. Mas esse tipo de poder, o poder de distribuir altas somas de dinheiro, não era suficiente para Soros.
Ele queria mais. Eu quero que as pessoas ouçam mais o que eu tenho a dizer. Eu tenho acesso, e além das coisas que eu mesmo já fiz através das minhas fundações, meu impacto sobre a política ocidental em relação à ex-União Soviética foi muito pequeno. Uma vez ele disse: é incrível como a Casa Branca não usa um dos poucos recursos de que ela dispõe, que sou eu. Para o grande amigo de Soros, Byron Ian, estava claro que o investidor queria respirar a atmosfera impetuosa da Casa Branca. George provavelmente gostaria de ser Bernard Baruch. Bernard Baruch era uma pessoa sagaz e de sucesso, cujas ideias o presidente Roosevelt sempre pegava para si. George gostava de pensar que Clinton recorreria às suas ideias, ou que Warren Christopher usaria suas ideias, ou que Strom Talbot usaria suas ideias. Ele queria, né? Ele queria estar na orla do Clinton. Embora eu fique achando, né? Às vezes a gente, né? Às vezes a gente acha uma coisa e às vezes o cara já tá, né? Aí, ó, Bill Clinton, tá vendo? Aí, Bill Clinton. Às vezes o cara, isso aqui é só despiche na cortina de fumaça, vai saber, né? Esse pessoal. E aí o livro ele vai fechar aqui, né? A última, antes de eu pegar e colocar o que ele andou fazendo nesses 2000 para cá. Olha só aqui, ó. A última parte do livro aqui, ó. George Soros, o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, o homem que derrotou a Libra, o maior investidor do mundo, o homem que move os mercados. O que devemos deduzir de todas essas frases de efeito? Muitas pessoas viam-no com grande espanto, e isso é apenas natural. Ele superou todos os seus pares usando as ferramentas básicas do seu ofício, sua inteligência, seu computador e seu dom para análises. Ele ainda assim enfrentou um certo cinismo, um cinismo em geral associado àqueles que apenas ganham dinheiro, que não constroem nem lutam. Algumas pessoas suspeitam, desconfiam, duvidam de que qualquer um que tenha conseguido acumular tal fortuna, apenas analisando relatórios de empresas, conversando com outros investidores, lendo jornais, fazendo suposições fundamentadas. Como é que Soros conseguiu? Como é que Soros ganhou tanto dinheiro? As perguntas vêm à tona rápida e facilmente, porque parecem tão impensável que qualquer pessoa consiga ganhar tanto dinheiro assim, sem ter de trilhar os mesmos árduos caminhos de todos nós. Para George Soros, porém, o acúmulo de toda aquela riqueza, não foi uma tarefa simples, nem fácil, certamente não nos primeiros anos. Portanto, não havia motivo para que os outros desconfiassem dele ou que o vissem com suspeição. Entretanto, o próprio Soros, mesmo que inadvertidamente, contribuiu para a nossa suspeita, já que várias vezes ele mesmo nos contou que era mais fácil ganhar dinheiro do que gastá-lo. Sempre foi tão reservado, ofereceu-nos um livro de explicações sobre os seus segredos de investimento, declarou que havia descoberto uma teoria para explicar os mercados financeiros e depois sugeriu que não era realmente uma teoria, já que não funcionava em todas as circunstâncias. Às vezes parecia que Soros mostrava lampejos de sua alma financeira para que ficássemos satisfeitos e o deixássemos em paz. Em outros momentos, Soros soava como se quisesse realmente nos fazer compreender o que havia feito dele um homem de tanto sucesso. Por mais reservado, misterioso, obscuro que George Soros tenha sido, de uma maneira ou de outra, ele permitiu que o público visse seu medidor, Geiger, em ação, que se maravilhasse com seu sucesso. Vendo Soros atuar, as pessoas tentam colocar suas suspeitas de lado. Elas querem acreditar que ele não é um acaso, que ele pode ser imitado, que elas também podem tornar-se máquinas de fazer dinheiro. Fazer as pessoas sonharem em atingir o mesmo pedestal em que ele se encontra não podemos esquecer, o maior poder de George Soros. O maior poder de George Soros. Deixa eu dizer aqui, né? O que ele andou fazendo. Vou mostrar aqui antes, mostrar aqui umas fotos dele aqui, ó, com a esposa, tal. Para vocês, aqui, ó, mostrar uma fotinha dele aqui com a esposa. Tá vendo? Aqui, ó. Tranquilamente, aqui, ó. Tá vendo? Com a esposinha, tá vendo? Em casa. Tá vendo? Isso aqui em 1994, sei lá. Ou ele aqui lendo um livro aqui, ó. Tá vendo?
Soros, a princípio queria ser filósofo, mas depois voltou-se para o setor de investimentos e tornou-se uma superestrela. Olha aqui lendo o livro. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Tá aí lendo um livro de filosofia. É, rapaz. Brinca para ver. Deixa eu pegar aqui a última parte aqui, que é justamente o que ele andou fazendo, né? O que ele andou fazendo nesse mundo aí, né? Pós-publicação do livro. Depois da publicação de Slater, Soros continuou ativo em investimentos, filantropia e política global por décadas. Filantropia ampliada. Ele expandiu o alcance da Open Society Foundations, sua rede global de fundações que investe bilhões em educação, apoio à imprensa livre, direitos humanos, democracia e justiça social em mais de 120 países. Reconhecimento e controvérsia. Soros foi nomeado personalidade do ano em 2018 pela Financial Times por seu combate ao autoritarismo e à intolerância. Posições políticas e debates públicos. Nos anos 2000 e 2010, Soros continuou ativo em suas causas, nas causas liberais e progressistas também, né? Por que não, né? Financiamento de campanhas e ONGs pró-democracia, entusiastas de imigração, direitos LGBT, justiça racial, educação e transparência. Ele enfrenta fortes críticas de setores conservadores que o acusam de influenciar políticas nacionais e promover agendas internacionais, muitas vezes sem base factual, né? Mas como parte de teoria político-conspiratória. O que se diz é que ele banca partidos de esquerda, por exemplo, provavelmente o PT, né? Provavelmente o PT nessa brincadeira toda, né? Economia global e novas crises. Nos debates sobre a crise financeira de 2007 e 2008 e seu desdobramento, Soros defendeu a necessidade de regulação dos mercados financeiros e alertou para os perigos do chamado fundamentalismo de mercado, que podem corroer valores sociais, ponto que ecoa a sua crítica à teoria econômica tradicional. Publicações posteriores e atividade intelectual. Soros continuou a publicar livros e ensaios sobre a crise do capitalismo, sobre o futuro da União Europeia, sobre democracia e sociedade aberta, sobre desafios geopolíticos contemporâneos. Síntese final, né? O livro de Robert Slater é uma biografia que traça a vida pessoal e o contexto histórico de Soros, detalha a sua carreira financeira e estratégias de investimento, explora seu papel em mudanças políticas globais e explica suas ideias centrais e impactos históricos. Depois da publicação, Soros continuou a expandir sua filantropia, participar de debates políticos e sociais, advogar por sociedades abertas, regulação econômica e direitos humanos, e enfrentar forte oposição ideológica, né, de grupos conservadores, né, que o usam em teorias conspiratórias, pode dizer assim, né, se você acredita ou não nas teorias narrativas conspiratórias sobre George Soros, um homem absurdamente misterioso, né, é um homem misteriosíssimo, né, pode-se dizer, né, não é assim, embora eu leia, a gente tem que ter sempre um pé atrás, né, a gente tem que ter sempre um pé atrás com o que se fala aí, porque realmente com o que se fala, com o que se escreve também, porque a gente não sabe, na real, a gente não sabe nada de ninguém, né? De coisa nenhuma nesse mundo, e é bom ficar com o pé atrás, é bom ficar desconfiado, porque realmente esse George Soros aqui é complicado o negócio, hein? Complicado, beleza? Biografia pronta, biografia lida, resenha feita também aqui para o canal Paulo da Arma 1970, beleza, gente? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso aqui ao canal Paulo da Arma 1970, beleza? Deu pra falar, né? Se você não leu o livro, eu li pra você, eu fiz aqui o máximo da resenha, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.